Como declarar fundos imobiliários no imposto de renda? Sim, quando você recebe rendimento de fundos imobiliários, você sim deve declarar no seu imposto de renda. E se você tiver ganho de capital, ou seja, você comprou uma cota por 10, vendeu acima desse valor, essa diferença também ela é tributada. Então você deve sim informar na declaração do imposto de renda. Se você também tiver prejuízo na venda da cota, esse prejuízo ele pode ser sim compensado com o lucro futuro. Então, declarar fundos imobiliários não é muito difícil, mas tem algumas regras que precisam ficar muito claras para você declarar da forma correta. Simone Lima aqui, vem comigo. O que são fundos imobiliários? São uma forma de investimento em imóveis que permite os investidores obterem renda por meio de aluguéis ou da valorização dos imóveis. Então, é um tipo de investimento lucrativo, mais tranquilo até do que investir em ações, tem menos volatilidade, mas isso não quer dizer que você tem que investir de qualquer jeito e em qualquer fundo imobiliário. Primeiro, você tem que saber qual o segmento, a solidez do fundo, como que o fundo por qual empresa esse fundo é gerido, se esse fundo tem uma saúde financeira. Então, são algumas variáveis que é importante você saber antes de comprar fundos imobiliários. E também não comprar um fundo imobiliário muito caro. O ideal é você ter uma margem de segurança, ou seja, comprar um fundo imobiliário até abaixo do seu preço justo. Eu estou com a matéria do site fiis.com.br que fala sobre como declarar fundos imobiliários no imposto de renda. Então, eu vou dar uma lida e uma explanada em cada tópico para que você, após esse vídeo, saiba exatamente como declarar as suas movimentações em fundos imobiliários. O primeiro passo é informar os rendimentos, porque os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. E esse mensalmente ele é isento de imposto de renda. Então você vai adicionar na aba isentos e não tributáveis todo o rendimento do ano anterior que você recebeu de um determinado fundo imobiliário. Suponhamos que você tenha um determinado fundo imobiliário e ele te pagou R$ 10 todos os meses de dividendos. No final de 12 meses, suponhando que ele manteve esse mesmo fluxo de pagamento, você teria recebido R$ 120. Nesse caso, esse rendimento ele é isento, não tem imposto de renda e você vai escolher a opção 99 outros na ficha rendimento isento e não tributável. O próximo passo é informar a posição. As posições, caso você tenha mais de um fundo imobiliário. E o que é essas posições? Suponhamos que você tenha o fundo imobiliário MXRF11 e você veio comprando ao longo dos meses. Um mês você comprou 10 cotas, no mês seguinte você comprou 2 cotas e vai somando. No final, no último dia do ano, 31 de dezembro do ano anterior, você vai informar quantas cotas você adquiriu durante os últimos 12 meses, qual é a média de compra, então você tem que somar todos todos os fundos imobiliários, a quantidade de cota pelo valor que você comprou e dividir pelo número de cotas. Aí sim você vai ter o valor, o preço médio. Nesse caso, quando você for informar a sua posição, você vai inserir na ficha bens e direitos, no código 07, fundos, e depois no código 03, que seria fundo de investimento imobiliário. Então,
a sua posição no final de dezembro, 31 de dezembro do ano anterior, você vai informar a quantidade e seu preço médio. Então, veja, até agora eu já falei que você tem que informar os seus rendimentos isentos. Os rendimentos mensais são isentos, então você vai informar na aba isento. E a quantidade que você tenha acumulado no ano anterior, você vai informar bens e direito. A terceira forma de você informar, caso você venha ter efetuado alguma operação de compra e venda. As operações de compra e venda, sim, elas são tributáveis se você tiver ganho de capital. O que é isso? Suponhamos que você comprou algumas cotas e na somatória você investiu R$ 1.000. E aí, em determinado momento, o mercado se valorizou e essas cotas somadas estão valendo R$ 1.200. E você resolve vender e zerar a sua posição. Nesse caso, você teve um lucro de R$ 200. Lembra? Você vendeu por 1.200 e seu preço de compra é R$ 1.000. Esses R$ 200, o leão quer dar uma mordidinha e ele é tributado em 20% sobre o ganho de capital. A renda mensal ela é isenta, o ganho de capital não. Então, você tem que sim pagar uma DARF e pagar. E aí, quando você for declarar, você informa. E na parte lá da declaração, na ficha renda variável, acesse a aba operações em FIIs e aí você vai lançar. Lá tem um mês a mês, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Se você teve lucro ou prejuízo. Caso você tenha lucro, você deve ter, na ocasião que você obteve o lucro, ter emitido a DARF para o pagamento. Caso você tenha tido um prejuízo, você anota essas informações, que no futuro você sim poderá compensar esse prejuízo numa declaração futura. Agora, eu já me antecipei, né, na verdade, aqui a essa matéria, quando eu falei de pagamento da DARF. Ou seja, o que é a DARF? A DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, como eu falei, se você vendeu com lucro, essa diferença, você tem que extrair o imposto de 20%, recolher a DARF com código 6015 e pagar. E aí você fica tranquilo com a receita. Esse pagamento você pode fazer até o último dia útil do mês subsequente. Exemplo, você fez uma operação agora em abril, você pode pagar até o último dia útil de maio, emitindo a DARF no código 6015, recolhendo um imposto de 20% sobre o seu ganho de capital. A quinta maneira é você compensar os prejuízos. Sim, porque muitas vezes, ou algumas vezes, você compra um determinado fundo imobiliário e ele despenca por algum motivo. Por falta de qualidade, por algum escândalo financeiro. E aí você resolve zerar a posição mesmo com prejuízo. Nesse caso, você também informa na declaração de imposto de renda esse prejuízo. Por quê? Porque futuramente, quando você vier a ter lucro, você já não precisa pagar esses 20% aqui de prejuízo. Porque você vai poder abater do seu lucro o seu prejuízo. Então, essa informação também ela deverá ser inserida na ficha de renda variável. Esse vídeo é um vídeo rápido, importante, e se você quiser entender melhor sobre a declaração de imposto de renda sobre fundos imobiliários, volta novamente nesse vídeo, anota, pega a canetinha, vai anotando passo a passo. Não é muito difícil. Uma vez que você entender os conceitos e colocar em prática, você não mais terá essa dificuldade. E se você já é acompanhante aqui, já acompanha o nosso canal, já é o nosso seguidor, sabe que eu uso o Investidor 10 para lançar as minhas compras. E no Investidor 10, eles têm uma aba de imposto de renda, no qual você faz o seu login, você clica lá e já vai estar tudo mastigadinho lá. A sua posição, seu preço médio,
quanto que você recebeu de dividendos mensais desde que você tenha lançado mês a mês ou toda vez que você fez compras pelo seu home broker e foi lá no Investidor 10 e lançou exatamente como está no seu informe da corretora. Simone Lima aqui, considerem se inscrever. Se você ainda não foi inscrito, deixe seu like e me diga no comentário, você mesmo faz a sua declaração? Você paga para alguém fazer? Já fez alguma vez? Deixe seu comentário, nem que seja: oi Simone, estou gostando dos seus vídeos. Isso ajuda e me motiva a produzir mais conteúdo como esse.